Olá, começa agora o segundo episódio do Medtronic Cast, o podcast da Medtronic, criado para debater os rumos da saúde com alguns dos principais líderes do setor. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e fundadora do Futuro da Saúde. Eu estarei com vocês aqui ao longo dessa segunda temporada do Medtronic Cast, trazendo para a conversa as reflexões que permeiam a saúde, a tecnologia, a medicina e o cuidado. O tema do nosso episódio de hoje é saúde sustentável. Será que estamos todos na mesma página? A saúde passa por uma grande transformação impulsionada pela adoção massiva de tecnologia e pelos desafios de garantir acesso à população mantendo o sistema sustentável. Nesse contexto, várias discussões e ações têm surgido para repensar o modelo de saúde como conhecemos, com o objetivo de propor alternativas ao modelo tradicional. É sobre esses caminhos que vamos discutir aqui hoje. A discussão sobre formas de reformular o sistema não se esgota apenas no desenvolvimento de estratégias, mas vai além. A necessidade de capacitar e educar todos os envolvidos nesse processo, não só os pacientes, como também os médicos e os gestores. Para trazer as reflexões e as novidades sobre esse tema, eu queria dar as boas-vindas para a Tereza Veloso, diretora médica da rede credenciada na Sul América Saúde. Tereza, seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Natália, obrigada pelo convite aí, muito importante a gente debater esse tema em todo o contexto de saúde que a gente se encontra hoje. Vai ser muito legal essa nossa conversa hoje. Eu quero também dar as boas-vindas para o Igor Zanetti, diretor de acesso da Medtronic. Igor, tudo bom? Oi, Natália, tudo bem? Prazer falar com você aqui, com a doutora Tereza também. Espero contribuir para essa discussão hoje. Vai ser muito bacana. Eu vou começar já fazendo uma breve introdução da minha primeira pergunta. Segundo uma pesquisa Datafolha divulgada no fim de 2022, saúde e educação são consideradas as áreas mais importantes na hora de definir um presidente. A gente vai focar aqui na área da saúde, que ganhou um espaço importante de prioridade para a sociedade, principalmente por causa da pandemia. As pessoas querem ter acesso a uma saúde de qualidade, ao mesmo tempo em que os sistemas de saúde, tanto público quanto privado, estão pressionados, cada um na sua realidade. Doutora Tereza, eu queria começar com você. Quais são os caminhos para uma saúde mais acessível e, ao mesmo tempo, sustentável? O que está sendo feito no âmbito dos planos de saúde? O caminho para uma saúde mais sustentável, ela passa por inúmeros pontos. Para que a saúde no Brasil tenha ampliação de acesso associada a um custo mais adequado, é preciso que toda a cadeia se reorganize. E aí nós vamos passar por vários pontos, tá? O primeiro deles é a integração e interoperabilidade de dados, que hoje os dados estão completamente fragmentados e isso gera um desperdício enorme na cadeia, tá? Consequentemente, um item que é muito importante é a redução de desperdício, não só pelo item que eu acabei de falar, mas por inúmeros outros aspectos e oportunidades que a gente vai ter oportunidade de falar aí ao longo da nossa conversa. Mudança de modelo de remuneração é imprescindível, tá? A gente precisa sair do modelo, certo? Cujo incentivo seja em volume e passar para olhar para o desfecho clínico do paciente. Ampliação de atenção primária. Tá? É outro item que a gente precisa discutir aqui ao longo da nossa conversa e que certamente passa por todo o início de mudança do modelo da cadeia. Tá? Maior nível de compartilhamento de risco entre prestadores, operadoras e os demais players da cadeia. Educação, 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 ampliação de cuidado, de autocuidado pelo paciente. As pessoas precisam aprender a se cuidar. Tá? Isso vai ajudar também na mudança do modelo, na redução de desperdício, um foco na saúde, não na doença do paciente. E maior relevância, certa participação ativa da classe médica como um dos elos principais dessa cadeia de custo da saúde, além de uma saúde mais digital. Tá? No nosso caso, a gente fez mais de
3 milhões de atendimentos de telemedicina desde 2020, quando a gente começou a fazer, ampliando o acesso, levando uma medicina de qualidade a locais mais distantes, e facilitando muito a vida do beneficiário. Tá? O que é que a gente está fazendo, certo, para tudo isso? A primeira coisa, certo, muitos planos de saúde e a própria Sul América, que eu trabalho, tem investido muito, certo, em produtos com tickets mais acessíveis. Mas não são produtos com tickets mais acessíveis apenas. São produtos, certo, com modelos mais coordenados, com mais compartilhamento de dados, com risco compartilhado dentro do possível com os prestadores, engajando todos os players da cadeia no cuidado com o paciente, e isso gera, certo, uma possibilidade de redução de custo e produtos mais acessíveis para o cliente. Muito trabalho em mudança de modelo de contratação, como eu falei acima, tá? Um esforço muito grande de sair do fee for service para modelo de remuneração baseado em valor. Estamos longe disso ainda, estamos num ponto intermediário nessa jornada. A gente não consegue enxergar toda a jornada do paciente em operadora de plano de saúde, a gente olha mais para custo, daí o pedido e o trabalho constante da gente conseguir integrar mais dados ao sistema, para que a gente possa olhar a cadeia como um todo e trabalhar mais com desfecho. Hoje a gente trabalha mais com bundle, com pacotes, que são modelos mais intermediários. Ampliação de atenção primária, tá? É uma coisa que a maioria das operadoras tem tentado e que não é uma coisa muito fácil, e que a gente vai falar mais adiante. Eu acho que isso é um contexto aí para a gente começar, são muitos itens, a gente podia estar falando horas aqui sobre esse tema. Não, são muitos itens, todos eles importantes, prioritários, e se deixar, a gente, doutora Tereza, vai falar aqui por horas, né? Mas a gente vai tentar condensar um pouco. Eu queria trazer um pouco o Igor para a conversa, porque entre os vários tópicos que você trouxe como prioritários e importantes, né, para garantir essa saúde mais sustentável e mais acessível, você mencionou a questão do modelo de remuneração, né? Mudar um pouco a lógica que a gente pensa nos modelos de remuneração e indo para um caminho mais baseado em valor. Igor, eu queria te ouvir sobre isso. Na sua opinião, quais são os entraves para a adoção desse tipo de modelo e como acelerar esse processo? Que a grande questão é como acelerar esse processo, né? Eu acho que a doutora Tereza tocou em vários pontos, né? Ela elencou ali vários pontos que são desafiadores, né, para o sistema como um todo. E eu gostaria de enfatizar um outro ponto que eu considero de extrema relevância, que é uma questão cultural que precisa ser mudada, né? E isso inclui, eu diria, todos os elos da cadeia da saúde, né? Inclusive os próprios pacientes. Investimento em saúde custa caro e vai continuar a ser cada vez mais caro, né, a cada dia, conforme os anos vão se passando e as novas tecnologias vão chegando, né? Quando eu falo de uma questão cultural, eu digo que logo de cara é necessário que todos entendam o que significa valor, né, que a doutora Tereza mesmo citou, né? O valor não é quanto custa uma terapia, uma tecnologia, mas é a relação entre o que você obtém em termos de resultados, né, de desfechos clínicos, e quanto você paga por isso daí, né? Então, quanto maior essa relação, maior o valor que você está trazendo com aquela tecnologia. No caso da saúde, a gente fala em termos de relação dos desfechos clínicos, no curto, médio e no longo prazo para os pacientes, e os seus custos para o sistema como um todo, tendo o paciente no centro, né? Ou seja, as experiências do paciente, né? O que esse paciente está tendo como retorno a partir disso daí. Na verdade, Natália, é bem mais simples de explicar do que medir, né? Entre outras coisas, porque a gente fala, quando você fala de desfechos, você fala de desfechos em médio e longo prazo. Acompanhar esse paciente ao longo desses anos é algo bastante complexo, né?
Então, por isso que talvez a gente não tenha evoluído ainda como a gente gostaria, né, que tivesse evoluído nesse período todo. Mas, resumindo, eu gostaria de enfatizar essa questão de uma mudança cultural, né, entre todos os atores desse sistema, né, do lado da indústria, do lado dos prestadores de serviço, do lado dos pagadores e do lado dos pacientes também. Igor, eu queria destacar duas frases, acho que a principal que você trouxe agora, que é mais simples de explicar do que medir, né? Eu acho que essa é uma questão que também daria para a gente explorar bastante, mas eu já queria emendar numa segunda pergunta para você mesmo, Igor, que é esse ponto, né, da mudança cultural. Você trouxe que tem que acontecer em diversos elos dessa cadeia. Pensando como indústria, dentro da Medtronic, essa mudança, essa visão, já mudou? Ela já mudou, sim. No caso, por exemplo, da Medtronic, com certeza, a gente não tem a menor dúvida de que isso é algo absolutamente necessário e emergente, né, em termos de necessidade para a sustentabilidade do sistema, né? E em termos de outras empresas, eu também tenho ouvido o mesmo discurso, né? É uma tentativa, pelo menos, de colocar isso daí em prática, um entendimento de que esse trabalho precisa ser feito conjuntamente com os outros elos da cadeia, né? Do contrário, a gente não vai conseguir evoluir. A minha percepção, viu, Igor, é que hoje entendimento, tá, a maior parte da cadeia já tem. Tá? Não só quando a gente fala da indústria, como de prestadores também, das operadoras. O que está faltando é o clique da mudança. Tá? Já vem se falando disso há muito tempo, mas colocar em prática, certo, o que precisa ser feito ainda está muito difícil. Tá? Na maioria das vezes, quando a gente tenta integrar o grupo, tá, para construir algum modelo, habitualmente um dos elos, certo, não consegue aceitar ou se adaptar bem ao modelo, seja por falta de informação, seja por motivos diversos. Está faltando dar o clique e o entendimento de que isso é extremamente necessário, é um item extremamente necessário para que a gente consiga essa mudança grande que a saúde está precisando. Acho que um podcast, uma conversa como essa ajuda nesse clique, né, doutora Tereza? Com certeza. Agora uma pergunta, e aí a gente muda um pouquinho de foco da nossa discussão, mas que entra num outro ponto que é bem desafiador para o setor da saúde, que você trouxe também na sua fala inicial, doutora, que é o investimento em atenção primária, né, como sendo também uma estratégia de olhar mais para o paciente desde o começo e, de alguma forma, isso também reverter em redução de custo para o sistema de saúde. Qual que é o desafio e qual que é o espaço para esse tipo de iniciativa crescer? Não tenha dúvida que o modelo de atenção primária ele é fundamental nessa discussão de sustentabilidade do setor. Tá? Entretanto, o que a gente observa é que nem prestadores, nem o próprio cliente estão prontos e bem estruturados, certo, para que isso aconteça. Tá? Então, a gente precisaria ter uma mudança do mindset do próprio cliente, tá? De que ele precisa ter algum nível de autocuidado, que ele é o responsável pela saúde dele, não é um terceiro. Tá? E para cuidar dessa saúde, certo, ele precisa ter um acompanhamento regular. Tá? Ele faz uma confusão muito grande do modelo de atenção primária com o modelo do SUS. Quando eu converso com a maioria das pessoas, você vê que não tem um entendimento do que seja a atenção primária. Tá? E existe um hábito muito grande criado ao longo dos anos de busca do especialista. A maioria dos nossos amigos, das pessoas que trabalham com a gente, que a gente convive, não tem um médico que cuida da sua saúde. Ele tem um problema no ouvido, ele vai para o otorrino, ele tem um problema no coração, ele vai para o cardiologista. Então, isso precisa mudar. Tá? Ele precisa ter um médico, uma equipe de saúde que cuide dele. Eu acho que isso vai levar tempo. Por outro lado, a gente tem vários prestadores trabalhando para se especializar nisso aí de verdade, tá? Mas ainda sem uma capacidade grande, certo, de gerir toda essa linha de cuidado do beneficiário. Tem a dificuldade da maioria dos produtos que tem no mercado hoje serem produtos
abertos, de acesso livre, tá? Então, é difícil engajar e manter esse paciente com o mesmo médico, tá? Então, para isso, é preciso que ele tenha um acesso, o paciente tenha um acesso direto, que seja uma comunicação 24 horas, que ele se sinta ali cuidado, certo? 24 horas por dia, para que ele recorra à atenção primária e não ao velho hábito de ir para o especialista ou ir para uma emergência, tá? Então, é um desafio grande, porque passa por uma série de mudanças, são mudanças culturais, mas é aquela coisa, você tem que começar devagarzinho, tem que ir lançando lá a sementinha e trabalhando para que essa virada possa acontecer um dia. Eu queria aproveitar a tua resposta para ajudar a esclarecer mesmo. Você disse que muitas vezes as pessoas, quando escutam falar sobre atenção primária, elas rapidamente associam a atenção primária feita pelo SUS. Então, eu queria que você explicasse para a gente, então, o que é a atenção primária nesse contexto que a gente está trazendo aqui. Na verdade, a atenção primária é o primeiro acesso, certo, que você deveria ter à saúde. E aí eu digo a saúde, não a doença, porque passa desde prevenção, certo, dos cuidados necessários ao não adoecimento, tá? Até, certo, se você tiver alguma doença crônica, certo, que precise ser cuidada, tá? Uma equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros e outros players, psicólogos, players de saúde que precisam integrar essas cadeias são responsáveis pelo seu cuidado. Mas o principal responsável pelo cuidado é você mesmo, tá? Então, essa equipe é a equipe que vai cuidar de tudo que você precisa. É para ela que você tem que se dirigir. São eles que conhecem o histórico de sua saúde, do seu cuidado e vão lhe direcionar em casos necessários. Na maioria das vezes, o próprio grupo de atenção primária consegue resolver, certo, um problema apresentado pelo paciente. E cabe a eles fazer esse direcionamento para uma assistência secundária ou terciária, em caso de alguma complicação, de alguma coisa mais grave. Então, é aquela coisa assim, do médico generalista, daquele médico, da retomada daquele médico que cuida de você, que cuida de sua saúde, tá? Apoiado, certo, por outros profissionais de saúde que podem ajudar nessa integração e nesse cuidado. Engajamento, a palavra principal da atenção primária para mim é engajamento, tá? A equipe tem que engajar esse paciente, o paciente tem que se autocuidar e engajar no tratamento de sua saúde. E aí, antes de eu perguntar para o Igor, eu queria te perguntar mais uma coisa, doutora Tereza, que é o papel da educação. No começo da sua resposta, você falou educação, educação, educação. A gente está nesse momento em que a saúde está se transformando, e são, às vezes, passos de formiguinha, né? Mas que a transformação tem que começar, e tem que mudar essa mentalidade, como você mesmo trouxe, né? Essa mentalidade, a cultura do paciente que está acostumado com outra coisa. Qual que é a importância da educação nesse contexto? Na verdade, o beneficiário ele não conhece o contexto e como o sistema funciona. Ele está ali solto no sistema. Sempre foi assim, tá? Então, ele precisa de uma assistência à saúde, ele pergunta qual é o médico do vizinho, ele se sente solto, certo, dentro daquele processo que deveria ser um processo coordenado, tá? Ele sequer conhece, certo, que o sistema, certo, é um sistema que tem recursos finitos, que é um recurso compartilhado, tá? Então, ele precisaria entender mais a dinâmica do sistema, tá? Precisaria ser mais claro para ele, certo? O funcionamento, para que ele passasse a usar o sistema de uma maneira adequada. Mas não é só o cliente, tá? O médico também, ele sai da faculdade de medicina sem nenhum tipo, certo, de formação. Está até melhorando isso, já tem algumas universidades trabalhando isso, mas ele não sabe como funciona a saúde suplementar, ele tem pouco conhecimento do impacto do custo, certo, que ele impõe sobre o sistema. Então, o médico também precisaria ser educado para isso, tá? E o próprio prestador de saúde de grande porte, o laboratório, o hospital, precisaria também, certo, entender seu papel e engajamento no sistema. Por isso que eu disse educação, educação e educação, porque passa por todos os níveis da cadeia. Então, se não tiver um conhecimento amplo, certo, do
do funcionamento e do impacto que se tem sobre esse processo, dificilmente a gente vai conseguir virar o modelo. Igor, pensando nisso que a doutora Teresa trouxe agora, né, da educação e da educação de todos os players, né, não só ali começando no paciente, mas também os médicos, a faculdade de medicina, todos os outros atores. Se a gente tivesse, na sua opinião, uma sociedade como um todo, né, todo mundo envolvido nesse sistema, mais educado para como funciona a saúde, Igor, você acha que a gente chegaria num modelo que haveria mais espaço, por exemplo, para investimento em inovação? Não tenho a menor dúvida. Eu concordo totalmente com os pontos da doutora Teresa. A educação é fundamental porque ela envolve, a gente precisa de uma mudança de mentalidade, né? Então, aquilo que eu falei no início, a questão cultural de mudança de mentalidade, isso precisa acontecer. As pessoas precisam entender, quando eu digo as pessoas, eu digo a população em geral, precisa entender que saúde tem custo, e esse custo é alto, né? E isso vale desde a prevenção das doenças, né, por meio de mudanças de estilos de vida, de hábito saudável, etc., até o tratamento precoce, como foi falado pela doutora Teresa, né? A questão da procura por um especialista, isso é outra coisa que aqui no Brasil nós temos ainda e é incompreensível, e não existe em outros mercados, em outros países onde a saúde é mais desenvolvida, né? A questão de você procurar um especialista logo de cara, isso não existe, isso não acontece. Sabe-se, por exemplo, que 80% ou mais dos casos, das condições clínicas, podem ser resolvidas com um clínico geral, né, através de um clínico geral. Mas aqui, como a doutora Teresa falou, a pessoa acordou com dor de cabeça, ela olha no livrinho lá do plano de saúde e quer procurar um neurologista, né? Coisa que em outros países você não tem essa possibilidade, você tem que passar por um clínico geral, ele vai avaliar a sua situação, muito provavelmente ele vai resolver o seu problema, e somente em caso de necessidade que ele vai te encaminhar para o especialista. Isso daí implica numa redução de custo muito grande, e não só isso, né, numa redução de filas no sistema também, porque aquelas pessoas que efetivamente precisam de um especialista não vão ter uma fila enorme também, né, para se tratar, né? Então, é uma questão de custo, é uma questão de sobrevida, é uma questão da própria eficiência do sistema que precisa ser melhorada. Se você melhora a eficiência do sistema, você consegue economizar recursos para novos investimentos, né? Como eu falei, saúde custa caro, vai custar cada vez mais caro, está custando cada vez mais caro, a população vai envelhecendo, a prevalência de doenças crônicas vai aumentando cada vez mais. Felizmente, as tecnologias estão surgindo, né, para novas doenças, mas elas todas têm um custo alto. E não é razoável a gente imaginar, né, nesses cenários macroeconômicos que a gente tem visto, tanto dentro quanto fora do Brasil, que a gente vai ter um aporte gigantesco de investimento na saúde de uma hora para outra. Então, a gente precisa encontrar recursos com economias, com maior eficiência dentro do sistema. Igor, essa maturidade do sistema de saúde, de alguma forma, vai levar a gente para esse caminho, né? Para esse caminho desse uso consciente, desse uso necessário, dessa redução de desperdícios que a doutora Teresa trouxe, todas essas questões, né? Sim, sem dúvida, Natália. Vou dar até alguns exemplos para você em termos numéricos, né? É sabido, assim, economia sempre se fala que as necessidades humanas são infinitas, mas os recursos são escassos, né? Então, essas descobertas que nós temos tido, elas têm trazido, como eu falei, necessidades maiores de investimento, e isso faz com que a gente tenha que buscar uma redução de desperdícios, né? A doutora Teresa falou isso no começo da conversa. Para você ter uma ideia, tem um estudo do Banco Mundial há poucos anos que estimou em torno de 22 bilhões de reais o desperdício anual na saúde no Brasil, né? Esse número, a gente já pode até dizer que seja conservador, mas recentemente eu vi um outro que fala de quase o dobro, 39 bilhões, sendo 21 bilhões no SUS e quase 18 bilhões na saúde suplementar.
Isso daí envolve tudo, desde corrupção, mau uso, até a questão de fraudes, né, no sistema. Então, só para a gente ter uma ideia, o orçamento do Ministério da Saúde anual gira em torno de 150 bilhões, né? Se a gente está falando de 39 bilhões, isso é uma parcela substancial, né? 25%, sei lá, 30% do orçamento do Ministério da Saúde é desperdiçado, né, anualmente. Então, da onde podem vir recursos para investimentos adicionais da saúde? Em parte, nessas economias, né? Nesses ganhos de eficiência que a gente precisa ter no sistema e de redução de desperdícios, de mau uso, de fraudes, etc. Excelente ponto, Igor, e dados também, né? Porque ajuda a gente a ter essa visão geral do que está acontecendo, do cenário e de onde que podem vir esses recursos. Agora, doutora Tereza, eu queria te perguntar sobre o quão longe estamos dessa transformação, né? Muito se fala que essas iniciativas ainda são muito incipientes, que ainda precisa de mais tempo, que precisa de mais investimento, mais educação, como vocês dois trouxeram. Como que você vê essa questão? Muito do começo, realmente, tá? Muito entendimento do que precisa ser feito e muito pouca ação ainda. Mas a pressão no sistema ela está tão grande, que o próprio sistema vai fazer com que essa mudança aconteça de uma maneira mais rápida, tá? A gente olha que, de uma maneira geral, quando você atua, certo, sobre a cadeia de alguma forma, e aí eu vou dar um exemplo da gente no cuidado coordenado lá na Sul América, que é um trabalho que a gente faz de coordenação, lá onde hoje a gente tem mais de 1 milhão de beneficiários dentro desse sistema, tá? Quando o beneficiário ele se sente cuidado, tá? Ele sente o impacto que isso está tendo, desse cuidado na vida dele, que ele tem um acesso mais fácil, que existe uma qualidade percebida sobre o cuidado, ele engaja, tá? Ele engaja e ele se modifica. Tá? Difícil é como a gente escala isso rapidamente, certo? Para todo o mercado. Tá? E isso vai em cada item daquele que eu falei lá no começo. Tá? Como a gente amplia rapidamente o modelo de remuneração, certo? Como a gente faz uma integração de dados mais rápido nessa cadeia. A mim me dá a impressão de que se não vier uma coisa de cima para baixo, uma ordem, certo? A gente vai demorar mais 10 anos, 15 anos para integrar esses dados, certo? Vai ser mais ou menos necessário como a lei de proteção de dados, de vir uma coisa que diga assim, ó, a partir de tal data vai precisar integrar o sistema, porque isso aí é um fator primordial para que a gente monte as linhas de cuidado, para que a gente reduza os desperdícios. Então, estamos longe, mas o sistema está pressionado, certo? E essa pressão vai fazer com que as coisas se agilizem, se modifiquem, porque senão o sistema não vai aguentar em curto espaço de tempo. E aí chegando muita coisa de novas tecnologias, muitas tecnologias necessárias, certo? E de custo muito elevado, e de algum lugar vai ter que sair dessa cadeia que não tem mais para onde se expandir os recursos para esses tratamentos, para essas inovações. Então, eu acho que a própria pressão da cadeia vai fazer com que isso se modifique em médio prazo, eu não diria que em curto prazo, não, em médio prazo. Igor, e a tua visão sobre isso? Quão longe estamos dessa transformação? Eu concordo com a doutora Tereza. Se você pensar, Natália, o Michael Porter falou pela primeira vez nessa questão de valor na saúde em 2006, quando ele publicou aquele livro Repensando a Saúde, né? Na prática, pouco andou nesses quase 20 anos, né, que a gente tem. Só que eu acho que, por exemplo, a pandemia e essa crise atual que a gente se encontra, né, talvez estejam servindo como um combustível adicional, né, para que a gente comece a ver mudanças mais pronunciadas, mais rápidas nessa área, né? Até porque não tem alternativa, né, como a gente já falou aqui. Você vê, por exemplo, a notícia da incorporação recente do Zolgensma, né, pelo SUS para atrofia muscular espinhal, né? O medicamento tem um custo de quase 6 milhões de reais, né?
Então, esses recursos para uma terapia como essa, ou para outras terapias que vão vir, eles precisam, a gente precisa encontrar esse recurso dentro do que nós temos hoje, né? Não adianta imaginar que a gente vai ter verbas muito maiores de investimento na saúde do que a gente já tem hoje, né? O Brasil, o mundo, de um modo geral, já investe em uma parcela substancial do PIB em saúde, né? E existem outras necessidades enormes, né? Num país como o nosso, por exemplo, que a gente tem um déficit habitacional enorme, um déficit educacional enorme, quer dizer, as contas são muito grandes todas, né? Então, não dá para imaginar que de uma hora para outra a gente vai dobrar o investimento na saúde, porque nós não vamos. Então, a gente, de fato, tem que encontrar formas, através de economia, através de ganho de eficiência, através de novos modelos de remuneração, como a doutora Tereza comentou no começo, de um melhor entendimento do que seja a saúde, do valor da saúde, né, pelas próprias pessoas, e trabalhar nesse sentido. Eu acho que a gente vai evoluir bem mais nesses próximos 10 anos do que a gente evoluiu nos últimos 10, né, por força aí da própria dinâmica do mercado, né, a necessidade, é a maior força motriz aí das mudanças, né. Então, eu acho que isso deve acontecer numa velocidade maior do que a gente vem vendo. Agora, infelizmente, caminhando para o fim da nossa conversa, eu tenho uma última pergunta para cada um de vocês, que, de alguma forma, eu acho que podem ajudar a dar um caminho para quem está ouvindo a gente, né? A doutora Tereza falou agora há pouco que as iniciativas existem, mas que há uma dificuldade de ganhar escala, né? Como fazer isso escalar rápido, atingir mais pessoas. E aí a minha pergunta para vocês, assim, é uma provocação, né? Como multiplicar essas iniciativas ou esses pensamentos tão claros que vocês trouxeram aqui hoje? Eu começo com a doutora Tereza. Trazendo todos os players do mercado para uma discussão e um compartilhamento, certo, do como fazer isso, tá? Eu acho que se não tiver envolvimento de todos, e aí estamos falando de indústria, de prestadores, de operadoras, de seguradoras, do próprio cliente, a gente não vai conseguir fazer essa mudança, tá? Porque não é uma mudança que possa ser feita por um elo só. É uma mudança que precisa ser feita na cadeia inteira, tá? Então, é a única maneira que eu vejo de ganhar escala, certo? Todos juntos, certo? Mudando o entendimento e caminhando numa direção conjunta. Dificílimo de fazer, tá? Fácil de falar na teoria, tá? Mas é a maneira pela qual eu vejo que as coisas podem acontecer e podem andar mais rápido. Igor. Além disso, eu diria o seguinte, a questão de educação desde as crianças, iniciando ali desde as crianças na pré-escola até os adultos, mas de forma consistente, sabe? Não adianta você ter spots assim de educação ou de campanhas, alguma coisa, e depois sumir por um longo período. Você tem que ter sequência nisso daí. Então, veja o que aconteceu, buscando um exemplo bobo, a questão do cinto de segurança, né? Eu me lembro bem que isso começou aqui no município de São Paulo, lá na década de 90. E quando se tornou obrigatório o uso de cinto de segurança dentro do município de São Paulo, teve muita gente que reclamou disso daí. E eu me lembro de ouvir barbaridades do tipo, puxa vida, que bom, já estou na estrada, saí do município de São Paulo, já posso soltar meu cinto de segurança, como se fosse uma coisa inteligente a se fazer, né? Mas acontecia isso daí. Hoje em dia, ninguém mais simplesmente pensa na possibilidade de entrar num carro e não colocar o cinto de segurança. Mas quantos anos se passaram para a gente ter isso daí sedimentado? Então, já passou do tempo de começar a educar as pessoas com relação à saúde, à prevenção das doenças, à procura do tratamento precoce, a orientar as pessoas mostrando que saúde custa, que tem custo, né? Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo, e pessoas assim, que têm um nível educacional bastante razoável, dizendo assim, não, eu vou no médico, vou fazer exame, vou fazer uma ressonância, etc., porque eu não pago, já está no meu plano de saúde.
Quer dizer, a pessoa não tem sequer a percepção de que ela paga por aquilo lá, sim, né? Porque alguém tem que pagar essa conta. Esteja ela no sistema público, esteja ela no sistema privado, isso vai retornar para ela, né? Então, eu acho que é uma questão de um trabalho que precisa ser começado desde as crianças. As crianças ajudam os adultos muito, educam muito os adultos, né? E passar por todas as fases da vida da pessoa, mas alguma coisa consistente, entendeu? Porque senão a gente realmente não vai conseguir mudar esse cenário como a gente precisa mudar. Bom, encerro por aqui o segundo episódio do Medtronic Cast. Muito obrigada aos nossos convidados e também a todos que nos ouviram até agora. Aliás, não se esqueçam de assinar o podcast para não perder os próximos conteúdos. No próximo episódio, vamos falar sobre colaboração, o caminho para encurtar distâncias na saúde. Eu espero vocês. Até mais.